O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. A Rádio Nordeste Evangélica apresenta Programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Boa tarde, raio ouvinte do programa Boas Novas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa deste novo ano. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Ezequiel, é o Filho do Homem, seja algo constante e inesquecível em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador e apresentador do programa Boas Novas do setor 36, onde sempre aos domingos, a partir das 13 horas, tenho essa grandiosidade de lhe servir com algo que fará bem à sua alma, ao seu espírito, à sua vida. Quero agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Esperança, tem o colossal compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de distinta qualidade, onde procuramos em todas as ocasiões divulgar os feitos do Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi, conforme Apocalipse capítulo 22, verso 16, em primeiríssimo lugar. Portanto, nesse plano, ouço o que trazemos para você em mais uma tarde de sol de domingo aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos uma reflexão e não duas, como é o nosso costume. Essa reflexão de hoje tem como título A Graça de Deus, apoiada no texto de Mateus capítulo 10, versos 7 a 8. E como você é uma pessoa digna de nossa afeição, trazemos duas lindas canções. A primeira delas, quem canta, Elé Mendonça, cantando A Graça de Deus. A segunda canção, quem canta é Felipe Valente, cantando Os 10 Mandamentos. Mas não fica apenas nisso, porque hoje, conforme lhe prometemos, traremos com exclusividade para você a quarta e última história, da série Vida de Moisés em Versos, e dentro de alguns minutinhos traremos Moisés e os 10 Mandamentos narrada em versos. Portanto, vamos à nossa reflexão. Esta reflexão tem como título A Graça de Deus, apoiado no texto de Mateus capítulo 10, versos 7 a 8. Leamos o texto bíblico. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O reino é de Deus, mas o valor máximo do reino de Deus é a vida humana. O reino dos céus é o ambiente no qual Deus está agindo por meio de seus filhos para libertar outros filhos que ainda estão escravizados e fora das fronteiras deste rio de vida. No reino de Deus, a restauração da dignidade da vida humana ganha importância singular. No reino de Deus, tanto a vida quanto a promoção da vida são dádivas de Deus. Ninguém pode comprar vida, pois somente Deus pode conceder vida. É o que Jesus afirma quando orienta seus discípulos. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A vida não é uma conquista do ser humano. E o que não foi comprado não pode ser transferido ou vendido numa transação comercial. Você não pode vender o que não comprou. Você só pode dar. Essa transmissão de vida é algo sagrado nos domínios do reino de Deus. Toda vez que alguém condiciona o favor e a generosidade de Deus, seja a uma barganha financeira, um ato de penitência, um esforço pessoal ou qualquer relação de troca, a graça de Deus fica sujeita às leis do comércio. Quando alguém afirma que o favor de Deus depende de uma fita amarrada no pulso, ou de um cordão no pescoço, ou de uma escadaria a ser subida de joelhos, ou de uma oferta na igreja, aí está um falso profeta pronunciando uma falsa profecia. Os discípulos de Jesus estão proibidos de colocar preço naquilo que não tem preço. A vida humana não tem preço. A graça de Deus não tem preço. O que recebemos de graça, pela graça, de graça compartilhamos. O acesso a Deus é feito única e exclusivamente
pela invocação de seu nome. Não há nada mais simples que você possa fazer do que invocar a bênção, o favor, a bondade, o amor e a graça de Deus. Invoque o nome de Deus em nome de Jesus, sem preço, sem troca, sem barganha, sem sacrifício. Simplesmente abra-se para receber a graça de Deus em sua vida. Minha oração é que eu consiga viver assim, debaixo da graça de Deus, livre do espírito da conquista, do mérito, sem desejar comprar o favor de Deus em minha vida. Minha oração é que eu consiga falar de Deus assim e que as pessoas, quando me ouvirem falar de Deus, saibam que o acesso a Ele está aberto, é livre e sem preço. Eu convido você também a fazer essa oração que coloca você e todos que estão à sua volta debaixo da graça de Deus. Ouça uma linda canção, canta Léa Mendonça cantando A Graça de Deus. Não vou me deixar seduzir pelas coisas do mundo aqui. Vou orar e vigiar pra firme permanecer. Preciso ser sábio no falar, discernir tudo que ouvir. O meu coração reservar pra vontade de Deus. Não me apegarei às coisas deste mundo aqui. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Os aplausos do homem não quero, o sucesso do mundo não quero. O que basta pra mim é a graça de Deus. Toda glória pra Ele entrego, toda honra pra Ele entrego. O que basta pra mim é a graça de Deus. Não vou me deixar seduzir pelas coisas do mundo aqui. Vou orar e vigiar pra firme permanecer. Preciso ser sábio no falar, discernir tudo que ouvir. O meu coração reservar pra vontade de Deus. Não me apegarei às coisas deste mundo aqui. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Os aplausos do homem não quero, o sucesso do mundo não quero. O que basta
Jesus é o autor da eterna salvação, conforme Hebreus capítulo 5, verso 9, são precisamente 13 horas e 14 minutos. Vamos à nossa narrativa, né? Bem, Rádio Ouvinte, eu gostaria de esclarecer o seguinte: nós anunciamos, né, que hoje traríamos e vamos trazer a conclusão da série Vida de Moisés em Versos. Já narrei o encontro de Moisés com Deus, Moisés e as 10 pragas sobre o Egito, Moisés e a travessia do Mar Vermelho, né, que foi no último domingo, e hoje, exclusivamente para você, Moisés e os 10 mandamentos, isto é, a quarta parte de uma série de 4 partes para você ouvir, crer, se alegrar e glorificar o Senhor. Só que um detalhe, nós teremos a narrativa em 2 fases. Iniciaremos agora a narrativa, mas quando chegar o momento, já falei aqui com o nosso irmão Ricardo, no momento dos comerciais, daremos uma pequena pausa, né, uma rapidinha paradinha. Terminados os comerciais, retornaremos com a sequência da narrativa, tá certo? Aí, se sobrar algum tempo, você ouvirá mais uma linda canção. Vamos à narrativa? Moisés e os 10 mandamentos. Essa história o Senhor me deu para escrever, né, baseado na palavra do Senhor, no dia 15 de março de 2006. Vamos lá então. Moisés levou Israel, depois de transpor o mar, até o deserto de Sur, em 3 dias de caminhar, por uma área inóspita, sem água ali encontrar. Prosseguindo no caminho, em mar eles chegaram, mas não puderam beber, pois suas águas amargaram. Então os sedentos hebreus contra Moisés reclamaram: o que é que beberemos? Do povo Moisés escutou, e ele, clamando a Deus, um arbusto lhe indicou, e lançando-o na água, esta em boa se tornou. Saindo dali de Mara, em Elim eles chegaram, a qual tinha 12 fontes, onde as sedes saciaram, junto a 70 palmeiras, por isso ali acamparam. Porém, chegar a Canaã, Israel estava afim, daí a comunidade partiu então de Elim, até que esta chegou lá no deserto de Sim. Foi no 15º dia que Israel ali chegou, sendo o mês o segundo que o Egito deixou, mas toda a comunidade, como Dantas reclamou. Sua questão era agora contra Moisés e Arão, dizendo que no Egito eles comiam carne e pão, sentados bem ao redor das panelas da nação. Quem dera que no Egito Deus nos tivesse matado, era o reclame do povo, que estava bem revoltado, naquele lugar tão ermo que pelos 2 foi levado. Mas Deus disse a Moisés que ali faria chover pão, e que o povo sairia recolhendo a porção necessária a cada dia para a sua alimentação. Era uma forma do Senhor a fé dos hebreus provar, para ver se instruções as suas iriam guardar, pois Deus prova o seu povo, mas o livre-arbítrio lhe dá. Contudo, no 6º dia os hebreus recolherão uma dobrada quantia daquela alimentação. Assim disseram a todos Moisés e o mano Arão. Ao entardecer do dia, vocês todos saberão que Deus os tirou do Egito, pois amanhã cedo verão a glória do Senhor Deus, disseram Moisés e Arão. Mas falaram que a queixa que o povo veio fazer era assim contra o Senhor, que carne iria trazer, porém essa só viria à hora do entardecer. E também pão à vontade Deus iria oferecer lá no início do dia, bem logo ao amanhecer, e assim com carne e pão eles teriam que comer. Daí Moisés mandarão a todo o povo convocar, para que diante de Deus viesse se apresentar, pois ele ouviu as queixas que o povo quis declarar. E na hora em que Arão falava ao povo hebreu, a glória do poderoso numa nuvem apareceu, naquele tão ermo deserto, e todo o povo a percebeu. O Senhor disse a Moisés que ouviu a reclamação, e disse que ao pôr do sol carne os hebreus comerão, e na hora do amanhecer também de pão se fartarão. Então no final da tarde, já com o sol a declinar, apareceram cordonizes que cobriam todo o lugar, onde estava acampado todo o povo a esperar. E assim no outro dia, quando bem amanheceu, uma camada de orvalho no acampamento apareceu, na superfície do deserto, tal como Deus prometeu. E logo que o orvalho no acampamento secou, uma espécie de flocos com a geada ficou, ali naquele deserto onde o povo murmurou. Mas o povo vendo isso, ficou logo sem entender o que então seria aquilo. Aí Moisés vem responder: este é o pão que Deus a vós vos deu de comer. Cada chefe da família recolhe o que precisar, um jarro para cada um que em sua tenda está, disse Moisés ao povo, que ao pão veio apanhar. Alguns recolheram menos, mas outros pegaram mais, e que muito recolheu não o teve por demais, e que o pouco reuniu não lhe faltou jamais. Nada para amanhã ninguém deve guardar, disse Moisés ao povo para isso praticar, porém alguns negligentes deles vieram discordar. Eles guardaram um pouco, mas aquilo o bicho criou, o qual a cheira mal logo começou. Por isso contra aqueles Moisés então se irritou.
E assim a cada manhã, agora o povo recolhia somente o necessário para o alimento do dia, mas ao esquentar o sol, aquilo se derretia. Contudo, no sexto dia, uma dobrada porção era ali coletada sem haver podridão, e isso Moisés ao povo deu-lhe uma explicação. Amanhã será o dia de descanso sábado, o qual o Senhor Deus deve sim ser consagrado, mas se fosse para cozinhar, o povo ficava liberado. Moisés disse que a sobra deveria ser guardada até a manhã seguinte, a qual foi observada, que bicho nela não criou, nem tampouco putrefada. Hoje é o sábado do Senhor, e vocês não encontrarão o alimento do dia sobre a face do chão, que nos 6 dias o coletem, mas no 7º nada acharão. Mas apesar da observância, alguns do sábado violaram, pois indo buscar comida nada sequer acharam, já que obedecer a Deus, estes tais se recusaram. O Senhor disse a Moisés: até quando se recusarão obedecer aos mandamentos, bem como a minha instrução? Pois que lá no 6º dia dou-lhes dobrada porção. E assim no 7º dia fiquem todos onde estão, ninguém deverá sair, diz o Senhor com razão. Daí o povo observou a boa recomendação. E nomearam de maná o pão que veio do céu, cuja cor era branca e gosto de bolo de mel. Esse foi o nome dado pelo povo de Israel. Moisés mandou recolher um pouco deste maná, pondo numa vasilha para assim o conservar, onde as futuras gerações pudessem isso constatar. Partindo todo Israel daquele deserto de Sim, passaram por Dófica e a Luz até chegar a Refidim, mas lá não havendo água, o povo achou isso ruim. Estando sedentos, os hebreus contra Moisés se queixaram: dê-nos água para beber, desse modo reivindicaram, e a reprimenda do líder, toda ali eles escutaram. Porque se queixam a mim, e Moisés mais observou, porque põe Deus à prova, então o povo objetou, porque você, ó Moisés, do Egito nos tirou. Foi então para dizer a todos nós nos matar, e também aos nossos filhos e aos rebanhos que há. Daí o Todo-Poderoso veio esse Moisés clamar: que farei com este povo? Quase a me apedrejar. Daí Deus manda Moisés à frente do povo passar, com algumas autoridades que iriam lhe acompanhar. E manda Deus que Moisés levasse a vara na mão, a que feriu o rio Nilo daquela ímpia nação, e que fora tanto usada por Moisés e por Arão. Do alto do Monte Horebe, Deus veio determinar para Moisés bater na rocha, pois água dela sairá. E assim fez esse hebreu à vista dos que estavam lá. E logo daquela rocha a água pura jorrou, e assim todo o povo bebeu e se saciou, porque Deus é poderoso e sua fala sempre honrou. E pela ousadia do povo que ao Senhor veio provar, 2 nomes acha Moisés para colocar no lugar. Um chamou de Massá e o outro de Meribá. Estes 2 nomes aqui têm uma significação, pois Massá em hebraico representa provação e Meribá na mesma língua significa rebelião. Estando ainda Israel acampado em Refidim, vieram os amalequitas só para dar nele um fim, mas Moisés chama Josué, explicando-lhe bem assim: dos homens de Israel façam uma seleção, para contra os amalequitas desse nele uma lição, pois ele tinha um plano e queria pô-lo em ação. E no alto da colina tomarei a posição, com esta vara de Deus que carrego em minha mão, disse Moisés a Josué, um intrépido varão. A esses amalequitas Josué foi combater, aí Moisés, Arão e Ur da colina foram ver, pois estando lá no alto era mais fácil de perceber. Erguendo Moisés as mãos, os hebreus prevaleciam, mas assim que abaixavam, os amalequitas venciam. Contudo, ambos os povos vencerem não conseguiram. Até que Arão e Ur uma pedra pegaram, então debaixo de Moisés a tal rocha colocaram, para que nela sentasse, já que suas mãos pesaram. Em seguida Moisés teve cada uma de suas mãos erguidas para o alto, isso por Ur e por Arão, até a hora do pôr do sol, para Israel ser campeão. Então os amalequitas Josué os derrotou, a fio da sua espada, onde o Senhor o ajudou, pois vendo as mãos de Moisés, a sua fé Deus honrou. O Senhor mandou Moisés escrever o acontecido no rolo como memorial, e a Josué fosse esclarecido, que o povo amalequita para sempre fosse esquecido. Um altar para o Senhor Moisés mandou construir, Deus é minha bandeira, proclamou Moisés ali, que na língua original diz que é Jeová Nissi. E por esse acontecido Moisés veio até jurar, pelo trono de Deus o Senhor guerra fará contra os amalequitas em todo o tempo que há. E estando ainda Israel em Refidim acampado, Moisés foi por seu sogro nesse lugar visitado, e percebeu que o genro estava muito esgotado. Pois percebendo que Moisés as questões do povo julgava, desde a hora do amanhecer até quando o sol declinava, viu Moisés bem assentado, mas o povo em pé ficava. Moisés explicou a Jetro o porquê da situação,
pois o povo lhe consultava quando tinha uma questão e, com base na lei de Deus, dava-lhe certa decisão. Mas sobre esse negócio Jetro não veio aprovar, porém um bom conselho para Moisés veio dar, porque tendo compaixão, ao genro vem orientar. Eu lhe darei um conselho e esteja Deus com você. Leve as questões do povo para o Senhor resolver, e aos decretos e à lei mostre como proceder. Desde que homens capazes Moisés viesse escolher, esses tementes a Deus e de correto proceder, inimigos do suborno, para não se corromper. E disse ainda Jetro ao seu bom genro Moisés, chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, ficariam estes homens, já que lhe eram fiéis. As coisas de ordem simples esses homens julgariam, entretanto as difíceis para Moisés levariam, e com efeito os hebreus satisfeitos ficariam. E mais leve o seu fardo logo então se tornará, se assim você proceder e se assim Deus ordenar, porém as dificuldades serás capaz de suportar. Terminado o conselho que Jetro transmitiu, então esse por sua vez de Moisés se despediu, indo lá para Midian, onde sempre residiu. No dia em que os 3 meses da jornada se completou, no deserto do Sinai Israel ali entrou, e bem diante do monte o acampamento armou. E lá de cima do Sinai a Moisés Deus o chamou, e ele de imediato escalá-lo começou. Aí galgando as escarpas, o Senhor Deus lhe falou. Porém a casa de Jacó, assim então tu falarás, e aos filhos de Israel igualmente anunciarás. Assim começa o Senhor, Deus eterno, e verás. Mandou lembrar aos hebreus que eles foram redimidos, e sobre as asas de águias por Deus foram conduzidos. E depois para junto deles, todos foram ali trazidos. E se eles forem fiéis, guardando a sua aliança, dentre todas as nações serão eles a sua herança, o seu tesouro pessoal, disse Deus com pujança. E um reino de sacerdotes para o Senhor eles serão, pois fará de Israel uma forte e santa nação. E por fim, que suas palavras, Moisés fizesse a transmissão. Descendo o monte Sinai, Moisés ao povo retornou, e esse apressadamente as autoridades convocou, expondo a todas elas tudo o que Deus lhe falou. Após ouvir as palavras, o povo a ele falou, Moisés, tudo faremos o que Deus te mandou. E essa resposta deles, Moisés ao Senhor levou. O Senhor disse a Moisés que numa nuvem viria, para que o povo ouvisse quando Deus lhe falaria. E com isso o povo hebreu em seu líder confiaria. E com a base na palavra que o Senhor lhe falou, Moisés desceu o Sinai e tudo ao povo relatou. Depois ele sobe de novo ao monte que escalou. O Senhor disse a Moisés que ao povo consagrasse, pedindo que cada hebreu a própria roupa lavasse, para que no terceiro dia Deus com ele falasse. Porque no terceiro dia Deus disse que descerá sobre o monte Sinai à vista de todos lá, porém pediu a Moisés para o monte demarcar assim os limites para ninguém escalar, e ainda ter o cuidado de em sua base não tocar, porque se alguém tocá-la, certamente morrerá. Seja homem, seja animal, quem tocá-la não viverá, mas o povo deve subir quando a corneta tocar. Daí Moisés desceu do monte para Israel consagrar. Essas orientações Moisés ao povo passou, de forma que a Israel ele então consagrou, e para isso cada hebreu a própria veste lavou. E Moisés pediu ao povo que ficasse preparado, que é o terceiro dia que fosse então evitado o contato com mulher para quem fosse então casado. E vieram trovões e raios na manhã do terceiro dia, onde uma densa nuvem o monte Sinai cobria, e uma forte trombeta ressoando estrugia. E quando o povo ouviu essa trombeta ressoar, lá junta com os trovões e com os raios a clarear, veio tremer de tanto medo, com o susto de apavorar. Dali Moisés leva o povo, após esse acontecimento, para encontrar-se com Deus naquele exato momento, deixando ao pé do monte todos do acampamento. Moisés e os 10 mandamentos, são 13 horas e 29 minutos, né? Fizemos uma pausa, uma pequena pausa, vamos retornar à nossa narrativa. Estando o povo hebreu apreensivo no deserto, esse então que de repente o monte Sinai foi coberto por uma densa fumaça, pois Deus estava bem perto. Porque em chamas de fogo o Senhor tinha descido, então o monte fumegando pelo povo foi percebido, como que uma fornalha com seu fogo bem ardido. E de forma bem violenta todo aquele monte tremia, e o som daquelas trombetas cada vez mais forte saía. Daí Moisés com Deus falava e o Senhor lhe respondia. E assim no topo do monte o Senhor Deus veio pousar. Aí chamando a Moisés veio logo determinar: desce e alerte o povo para os limites não passar. E quem a esse limite viesse a ultrapassar, para assim ver o Senhor, com certeza perecerá, pois até os sacerdotes deveriam se consagrar.
E disse Moisés a Deus: o povo não irá subir, pois tu mesmo avisaste para pôr termos ali, em torno do monte Sinai, o que é santo para ti. E o Senhor disse a Moisés naquela mesma ocasião: desça e depois suba acompanhado de Arão. E quanto ao povo hebreu, Deus fez a observação: quanto aos seus sacerdotes e aos outros demais hebreus, não ultrapassem os limites para subir ao Senhor Deus, senão os fulminarei. Daí Moisés veio aos seus. E a todos o Senhor Deus estas palavras pronunciou: eu sou o Senhor teu Deus, que no Egito te tirou, da terra da escravidão, onde Israel tanto penou. No primeiro mandamento, Deus falou mesmo assim: não terás outros deuses que estejam perante mim, porque adorar aos anjos ou santos é coisa ruim. No segundo mandamento, falou o eterno audaz: imagem de escultura para você não farás. E nesta continuidade, Deus falou ainda mais: imagem de qualquer coisa na terra, águas ou céu, a ela não te prostrarás para um culto infiel, porque sou Deus zeloso, o Senhor de Israel. No terceiro mandamento, disse o Deus de Abraão: o nome do teu Deus não tomarás em vão, e quem isso descumprir não ficará sem punição. No quarto mandamento, Deus veio então falar: lembra-te do dia de sábado para então santificar. Portanto, o sétimo dia, Deus veio abençoar. E no quinto mandamento, o Senhor veio expressar: honra teu pai e tua mãe para tua vida prolongar, na terra que o Criador, o Senhor teu Deus, te dá. Já no sexto mandamento, falou Deus: não matarás. E no seguinte, o sétimo, disse: não adulterarás. E no oitavo, destacou ao dizer: não furtarás. E no nono mandamento, o Criador foi: bem verás, porque falso testemunho contra o próximo não farás. E concluiu com o décimo, dizendo: não cobiçarás. E vendo-se o povo hebreu diante de tantos trovões, bem como o som da trombeta e do relâmpago dos clarões, todos tremeram assustados, fazendo reivindicações. Fala tu mesmo conosco, pois a ti ouviremos, mas conosco Deus não fale, caso contrário morreremos. Pediu o povo Moisés, e isso na Bíblia temos. Moisés então procurou ao povo hebreu acalmar: agora não tenham medo, pois Deus veio lhes provar, para que o temor nele o livre assim de pecar. Permanecendo à distância, o povo não se aproximava, ao passo que já Moisés na nuvem escura entrava. E era bem nesse lugar que Deus com ele falava. Em seguida, o Senhor Deus veio a Moisés explicar sobre a lei do servo hebreu, depois da lei do altar, e também da violência e dos acidentes que há. E Deus falou sobre a lei da proteção da propriedade e da boa questão social e da responsabilidade, e no exercício da justiça que prevaleça a verdade. A lei acerca do sábado, o Senhor Deus discorreu, e a lei das festas anuais que celebra o povo hebreu, e a posse de Canaã em seguida prometeu. Ordenou Deus a Moisés, naquela mesma ocasião, que subisse com Abiú e com Nadab e Arão, e aos 70 autoridades que à distância ficarão. Descendo Moisés do Sinai, a seu povo se dirigiu, aí todas essas palavras e ordenanças transmitiu, porque vieram de Deus quando Moisés lá subiu. Moisés, faremos isso tudo, o que Deus te ordenou, foi o parecer do povo que ao seu líder escutou. Depois Moisés escreveu o que o Senhor lhe falou. E ao pé do monte Sinai, na manhã, Moisés ergueu 12 colunas de pedra e holocausto ofereceu. Daí o livro da aliança para o povo líder leu. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou, e assim essa palavra o povo hebreu ratificou, e em seguida sobre eles sangue Moisés aspersou. Moisés, Arão e Nadab de perto do povo saíram, e com Abiú e mais 70 o monte Sinai subiram. Então o Deus de Israel, todos eles ali viram. Sob os pés do Senhor Deus havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu bem cintilante, um fulgor indescritível para o sábio ignorante. E Deus, porém, não puniu os que ali compareceram, os líderes de Israel, que a Deus perceberam com seus próprios olhos e depois comeram e beberam. O Senhor mandou Moisés para um pouco mais subir, com as tábuas de pedra entregaria-lhes ali, com a lei e os mandamentos, para o seu povo instruir. Moisés partiu com Josué, o seu fiel auxiliar, mas antes dele ascender, veio ainda recomendar: espere-nos bem aqui, até que possamos voltar. E quem de vocês tiver algum tipo de questão, para poder resolvê-la, procure ou Arão, pois tanto um como o outro aqui com vocês ficarão. Deixando as autoridades, Moisés ao monte subiu. Então a glória do Senhor no monte Sinai surgiu, pois uma nuvem espessa por 6 dias o cobriu. Porém no 7º dia o potentíssimo Senhor da nuvem chamou Moisés bem no seu interior, cuja glória assemelhava-se a um forte fogo consumidor. Moisés entrava na nuvem na medida em que subia, e permanecendo no monte ao povo ele não descia, pois muita coisa o Senhor com certeza lhe falaria. Assim por 40 dias e 40 noites também, Moisés ficou no Sinai sem ser visto por ninguém.
a não ser pelo Senhor, que ele via muito bem. A arca da aliança e o molho da confecção, bem como do tabernáculo e toda a sua armação, Deus a Moisés mostrou nessa mesma ocasião. A mesa e os utensílios e os detalhes do altar, o candelabro de ouro e como lhe confeccionar, o Senhor lhe explicou cada pormenor que há. O véu do tabernáculo e a veste sacerdotal, bem como o seu colete e todo o seu peitoral, teve a sua explicação tão detalhada sem igual. A escolha do sacerdote, bem como a sua consagração, os holocaustos diários e o preço da propiciação, o Senhor lhes mostrou, bem como o óleo da unção. O pátio do tabernáculo, o incenso e seu altar, e a bacia de bronze para as mãos e pés lavar. Deus explicou a Moisés, que bem lhe ouvia falar. Vendo o povo que seu líder demorava no monte descer, veio juntar-se Arão para Deus ele fazer, pois acharam que Moisés veio a desaparecer. Arão então lhes pediu que ouro lhe fosse levado, e o povo, lhe atendendo, no ídolo foi transformado, pois com ferramenta própria, por esse Arão foi modelado. Formando então um bezerro, Arão ao povo assim falou: eis aí os teus deuses que do Egito te tirou, e além do mais um altar, e lá o ídolo edificou. No outro dia bem cedo, os hebreus se assentaram, para lhe comer e beber, e a farra se entregaram. Mas o pior de tudo aquilo foi que aos ídolos sacrificaram. E o Senhor disse a Moisés, vendo que o povo se desviou: desça, pois, o seu povo que do Egito você tirou. Corrompeu-se bem depressa e ainda continuou. Daquilo que lhes ordenei, bem rápido se desviaram, porque fizeram um ídolo e diante deles se curvaram, prestando-lhes sacrifício, e eles ainda falaram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que te tiraram, a vocês lá do Egito, portanto ao Senhor negaram, o Deus que o fiel Abraão, Isaque e Jacó adoraram. O Senhor disse a Moisés naquela mesma ocasião que tinha visto o povo e sua vil obstinação, por isso o destruiria, mas dele faria uma nação. Mas esse líder do povo com o Senhor não concordou, contudo diante dele logo a clamar começou, e com muito grande humildade ao Senhor Deus aconselhou: ó Senhor Deus, por que contra essa tua nação acendeu-se a tua ira, pois com poder e forte mão lá a tiraste do Egito, e o que os egípcios dirão? E Moisés disse ao Senhor que os egípcios vão falar que ele libertou o povo para nos montes o matar, e assim bani-los da terra, tendo motivo para zombar. Em seguida pede a Deus para ele se arrepender do fogo da sua ira, para o mal não trazer, porém a sua piedade viesse ao povo oferecer. Lembra-te então de teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais que seriam como as estrelas do céu, pois aos tais prometeste uma terra de leite e mel. E Deus reconsiderou o que dantes iria fazer, pois ele arrependeu-se do mal que iria trazer sobre o tal povo hebreu que estava a bel prazer. Com as tábuas da aliança, Moisés o monte desceu, trazendo uma em cada mão que o Senhor Deus escreveu, escritas em ambos lados para aquele povo hebreu. Mas Josué, que ficara a seu líder aguardando, ouviu de baixo um barulho que o povo estava gritando. Assim que viu Moisés, foi logo lhe relatando. Há barulho de guerra vindo do acampamento. Daí Moisés respondeu, já estando bem atento: nem derrota e de vitória era o canto do momento. Ouça o som das canções, assim Moisés concluiu. E vindo ao acampamento, o bezerro e as danças viu. Irou-se assim sobremaneira contra o povo que se insurgiu. Daí as tábuas de pedra que Moisés trazia à mão, e a que continha a lei para dar ao povo instrução, ele bem ao pé do monte arremessou-as ao chão. Com isso as tábuas da lei pelo ímpeto as partiu. Então pegando o bezerro, Moisés no fogo o destruiu, e depois de bem moê-lo, enfim no pó o reduziu. Misturando o pó na água, ao povo deu de beber, e arguindo a Arão, queria ali logo saber o que ele fez a esse povo para tal pecado conceber. E assim Arão procurou ao mano Moisés acalmar, dizendo que aquele povo só tinha atitude má, pois um Deus lhe pedira para o caminho guiar. Pois não sabia o povo o que havia acontecido, com Moisés o seu líder se tinha ou não sumido. Então lhe trouxeram o ouro conforme havia pedido. Arão contou a Moisés que o ouro que recebeu, jogou ali dentro do fogo e um bezerro apareceu. E assim com tal desculpa, ele achou que convenceu. Moisés disse que o povo estava desenfreado, já que fora de controle Arão o tinha deixado, e como objeto de riso aos inimigos se tornado. Moisés ficando em pé, ao povo veio falar, que é pelo Senhor Deus, a mim venha se ajuntar. E nisso todos os levitas vieram lhe apoiar. Deu ordem Moisés aos levitas e aos idólatras matasse, na área do acampamento e que nas tendas encontrasse, fosse irmão ou vizinho, e nenhum deles poupasse. Fizeram assim os levitas conforme Moisés pediu, porque com suas espadas mataram cerca de 3.000, dentre os que adoraram aquele bezerro vil. Moisés disse aos levitas que eles se consagraram, quando nem os próprios filhos ou irmãos eles pouparam, e que as bênçãos do Senhor a todos eles alcançaram.
E falou Moisés ao povo na manhã do outro dia que eles tinham pecado, mas ele a Deus subiria, com uma propiciação no monte Sinai faria. Até que, que grande pecado este povo cometeu, fazendo deuses de ouro, mas agora rogo eu, perdoa-lhes as vis ofensas, se não risca-me do livro teu. Com isso o Senhor Deus a Moisés veio falar, riscarei sim do meu livro tudo que contra mim pecar. Em seguida o grande Deus veio logo lhe orientar. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe farei, o meu anjo irá à frente, todavia eu os punirei. Mas só ao chegar a hora, disse-lhe o autor da lei. E assim o Senhor Deus aos idólatras feriu, com uma espécie de praga, pois o povo a Arão pediu que ele fizesse um bezerro, e isto fez com um buril. E aqui deixo para a meditação dos nossos radiovintes, Romanos 3, verso 20, que diz: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Já como temos alguns preciosos minutinhos, vamos ouvir uma canção, canta Felipe Valente cantando os 10 mandamentos. Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso amado irmão Ricardo Torres e seleção musical do irmão Evarito Júnior, agradeço a cortesia de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejo uma feliz semana. Alente-se na rica paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado. Não deseje